Olá pessoal, sou a chefe Ana, sou docente de confeitaria e de gastronomia e tenho um Instagram Descomplicando a Gastronomia. E hoje eu vim aqui como convidada do canal Doce da Medida para descomplicar uma sobremesa muito deliciosa, muito famosa também. E tô aqui para mostrar para vocês o quão simples pode ser, enfim, realizá-la, tá bom? Faremos hoje um tiramisu, doce típico italiano. O tiramisu, ele é um doce italiano e ele consiste em um doce feito com ovos e um queijo italiano chamado queijo mascarpone. Ele é um queijo bem gorduroso, lembra um queijo cremoso, tá? Um creme de leite, enfim, uma nata, talvez. E ele vai, depois, uma bolacha embebida em café, bem forte, e um vinho chamado vinho marsala. Aí nós faremos as camadas do creme com essa bolacha embebida em café e vinho marsala, e depois é finalizado com uma nuvenzinha de cacau em pó. Bora para a receita? Bora lá comigo. Usaremos 3 ovos, açúcar refinado, vinho tinto licoroso, tá? O marsala, e se não encontrar o marsala, não é um vinho tão fácil de encontrar, podem usar o vinho do Porto, mas desde que seja, né, um vinho mais adocicado, um vinho licoroso. Queijo tipo mascarpone, café coado, pode usar também o café expresso, tá? Esse café tem que ser bem forte. Bolacha tipo champanhe e cacau em pó pra gente peneirar por cima. Hoje nós vamos começar separando as gemas das claras, ok? Por quê? Porque eu vou bater as gemas com açúcar até formar um creme branco, tá? Nós vamos branquear as gemas. Pessoal, para confeitaria, vamos sempre utilizar ovos em temperatura ambiente, ok? Sempre para ter um melhor resultado, seja em bolo, em cremes, fica melhor. Olha só, aqui eu cometi um erro. Vejam que ao quebrar o terceiro ovo, ficou uma partezinha de gema. Pessoal, eu vou precisar de clara em neve. A clara em neve, ela não aceita essa contaminação por gema, tá bom? Então, ó, eu tô tendo cuidado de separar todo o resquício de gema que ficou na minha clara, tá? Se a sua clara misturou muito, separa e quebra um outro ovinho. Vamos lá, vou precisar agora de uma batedeira e eu vou branquear as gemas com o açúcar. E, em paralelo, eu preciso também de uma clara batida em ponto de neve. Dica para vocês. Tem uma única batedeira e eu preciso bater as claras, né, em neve e depois as gemas. Opte sempre por bater primeiro as claras. Por quê? Porque a clara, ela não monta, né, ela não dá certo se eu tiver qualquer umidade na batedeira, no fouet. Então, eu sempre opto por deixar primeiro a clara batida, reserva ela, pode reservar até na geladeira, e depois você bate as gemas e faz os demais preparos, ok? Pergunta: como saber se a minha clara tá no ponto de neve? Ó, eu tenho que ter a segurança de virar e ela não cair, tá? Ó, quer dizer que eu já cheguei no ponto ideal. Deixa eu falar uma coisa. Virou, caiu, começa de novo. Virou, caiu, perdeu todo o trabalho, tá? Mas quer dizer que você não bateu sua clara. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos, às vezes eles me chamam, chefe, tá no ponto a clarinha, né? Eu falo, você tem coragem de virar na sua cabeça? Se tiver, tá no ponto. Então aqui temos uma clara em neve batida. Deixa eu falar uma curiosidade sobre essa receita. Essa receita nós vamos utilizar, né, as gemas cruas e as claras cruas também.
Se nós fôssemos efetivamente, né, e tal, por algum medo e não quisesse consumir as claras desse jeito, o ideal seria a gente fazer um merengue italiano, né, ou seja, fazer uma calda a 118 graus com um pouco do açúcar da receita e verter aqui nas claras em neve para pasteurizar as claras. E também fazer um pâté à bombê, fazer um trabalho parecido com as gemas, entrando também com uma calda nas gemas, para que a gente faça uma pré-cocção delas. Mas eu não quis mexer nessa receita, porque essa receita ela tá validada pela FIC, que é a Federação Italiana de Cucina, tá? Então eu não, enfim, trouxe ela aí ao modo italiano mesmo. Não vamos mexer, né, numa receita validada aí por uma federação aí tão renomada, tá bom? Vou reservar então as minhas claras já batidas. Aqui, como eu vou usar essas claras daqui a pouquinho mesmo, daqui a minutos, eu não vou precisar levá-la para a geladeira. Mas caso eu fosse demorar um pouco mais, eu levaria as claras em neve para a geladeira, pois elas se conservam um pouquinho melhor, por mais tempo. Reservei. Agora eu vou passar uma aguinha no meu bowl e vou começar a bater as gemas. Aquela dica, né, de bater primeiro as claras, ó, eu tô lavando o bowl. Vamos supor que eu deixasse um pouquinho de resíduo de água aqui. As claras em neve já não montariam, tá? Agora, branquear as gemas não tem o mesmo rigor. Vamos entrar com as gemas e com o açúcar. Levar para a batedeira. Ó, vou dar uma raspadinha para pegar toda a gema. E veja que aqui o nosso açúcar ainda tá bem granuloso, vocês percebem? Até pelo barulhinho, tá? Conforme ele vai batendo, o açúcar vai derretendo. Uma informação bem legal para trazer para vocês. Muita gente usa o açúcar na receita. Tem muita receita que fala assim, separa os ingredientes secos. E aí consideram o açúcar como um ingrediente seco. E tá errado. O açúcar, ele é hidrossolúvel, tá? Ele é solúvel em água. Então, ele entra nos ingredientes líquidos, ok? Vejam que aqui ele vai derreter junto com a umidade da gema, né? E aí logo ele vai estar 100% incorporado aqui. Ó, vou passar um café bem forte, combinado? Pode usar também um café expresso, caso prefiram. Vejam que eu tô com bastante pó e não vou utilizar muita água. O aroma do café, que delícia. Cafezinho coado, tudo de bom. Esse cheirinho de café coado é tão afetivo, né? Tão bom. Eu acredito muito na confeitaria aí com esse viés afetivo também. Eu acho que a gastronomia e a confeitaria, como um todo, elas trazem memórias, né? Então, esse cheirinho de café. Pra casa da avó. Nos leva sempre pra casa da avó, falou tudo. Gemas batidas branqueadas. Ó, eu queria mostrar para vocês o que é uma gema branqueada. Quando vocês estão aí em casa e ficam na dúvida, já tá branqueada? Chame alguém e olhe, ainda tem cor de ovo? Se ele já perdeu totalmente a cor de ovo, já tá com uma coloração bem próxima de um sorvete de creme, vamos dizer, que você já branqueou, tá bom? Gemas batidas com açúcar. Agora é a vez da gente entrar com o queijo tipo mascarpone. Esse queijo, pessoal, ele é um queijo extremamente gorduroso. Então, assim como o creme de leite fresco ou a nata, eu não posso batê-lo por muito tempo, senão ele vai virar manteiga, tá bom? Então agora eu vou entrar com com o queijo mascarpone. Nas minhas gemas.
e vou bater somente até conseguir incorporá-lo. Não preciso bater muito mais que isso, não. É um queijo mais difícil de encontrar, né? Ele é um queijo italiano, tá? Os italianos mesmo, esse aqui é um exemplar desse, ele é bem gorduroso. Existe aqui no Brasil algumas marcas que trabalham com queijo tipo mascarpone, tá? Esse, ele não tem uma carga tão grande de gordura, ele não tende a amanteigar tanto. Mas se puderem optar aí pelo queijo mascarpone original, legítimo, ele dá um creme mais denso, mais montado. Vou deixar o café esfriar, tá? Pra gente molhar as bolachas, senão ele acaba derretendo muito as bolachas e ele não vai tão bem com o creme, tá bom? Então vamos deixar ele aqui por um tempinho, até ele ganhar temperatura ambiente. Pronto. Ó, temos aqui o creme. Quando eu mexo o fouet, ele marca a minha massa, tá? Ó, ele já desenha a minha massa. Já tem um creme a meio ponto. Agora, o que termina de montá-lo é o acréscimo das gemas, das claras em neve. Sempre que forem agregar claras em neve, é importante uma parte da clara em neve, pelo menos 50% dela, deve ser incorporada de maneira desordenada. Ele vai vir para agregar o ar e dar estrutura, né? Eu vou mexer ele sem muita preocupação em quebrar esses floquinhos de ar, tá? Ó, posso misturá-lo aqui. Veja, eu tô usando o próprio fouet da batedeira. Agora, para agregar os demais, o restante aqui da clara em neve, a gente já vai agregar com mais carinho, com mais cuidado, tá? E mexendo isso de baixo para cima, tá? Esse movimento aqui que a gente faz de baixo para cima se chama envolver, tá? Então eu posso dizer que eu estou envolvendo as claras em neve. Ó, veja que eu faço um movimento de baixo para cima. Eu não posso esmagar as bolinhas. Elas são minhas aliadas aqui para dar estrutura para o nosso doce. Ó, creme pronto. Bem aerado. Esse aqui é o nosso famoso creme do tiramisu. Agora, a gente vai para a montagem. Esfriando o café, a gente vai fazer a montagem. Vocês viram como é simples o tiramisu? Eu gosto de trazer para vocês a ideia de que tudo é simples na confeitaria, né? Basta a gente seguir aí as técnicas, enfim, os modos de preparo, mas a gente consegue executar qualquer coisa, tá bom? Por isso, né, descomplicando a gastronomia, é aí meu lema. Vamos para a finalização agora do tiramisu. Café passado e ele já tá morno para frio. Vinho Marsala. Ó, o nosso creme tá aqui. Vamos começar colocando um fundinho de creme. Bolacha molhadinha. E aqui é importante deixar a bolacha dar uma escorrida. Às vezes me perguntam se precisa adoçar o café. Não, pessoal, porque olha, a bolacha tem bastante açúcar. Vai montando a camada.
Nosso tiramisu vai ganhar 2 camadas de bolacha. Tenham cuidado na hora de montar para não sujar muito a beirada, tá? Para que seu creme fique mais homogêneo. Ó, dou uma batidinha para deixar bem lisinho e geladeira, ok? Vou fazer também uma outra versão do tiramisu em taças. Eu gosto bastante, eu acho que dá um visual legal e acho que fica bonito. Mas para isso, eu prefiro colocar o creme numa manga de confeitar. Tô usando a taça só como apoio. Base de creme. Camada de bolacha. Depende do diâmetro da taça, você pode tentar fazer com que pegue todo o fundo. Eu gosto de fazer tudo com as mãos. Acho que é mais fácil pra gente não sujar a tacinha. Quando a gente usa a bolacha champanhe feita em casa, ela absorve melhor a umidade. Ó, como ela sai líquido, tá vendo? Precisa sempre deixar escorrer, tá? Nunca coloque com esse excesso de líquido na bolacha, senão vai amolecer o seu creme. Importante sempre a gente deixar o creme bem liso em cima para que o acabamento fique bonito. Lembrando que ao final nós vamos colocar o cacau em pó. Então eu preciso estar com essa superfície bem plana na parte de cima. Ó, vamos dar uma nivelada nele. Batendo. Melhor, ó, isso aqui é uma dica boa, é melhor batendo assim do que você tentar nivelar com espátula. Com a espátula nunca vai ficar tão liso. Agora, senhores,
Geladeira por umas 4 horas e depois, no momento de servir, nós vamos polvilhar o cacau em pó. Não levem com o cacau em pó agora, nesse momento, porque o cacau pode molhar um pouquinho, tá bom? Doces, o tiramisu tiramos da geladeira. Agora, vejam que ele tá bem firme. Agora a gente precisa colocar aquela nuvenzinha de cacau. Nós vamos precisar fazer isso com a ajuda de uma peneira. Só que tem um detalhe, às vezes a gente suja bastante, né, pra conseguir fazer, especialmente quando tá em taça. Então vou dar uma diquinha de milhões aqui pra vocês. Façam um molde da forma que vocês, né, da taça que vocês vão utilizar. E aí a gente vai usar isso pra não cair o cacau todo pra fora. Toda vez coloquem o cacau e deem uma primeira batidinha, tá? Agora vamos. Isso vale se vocês forem fazer um evento ou uma vitrine e não sujar tudo. Agora esse, como a gente tem um espaço maior que eu consigo... Sobremesas montadas, prontas, eu vou experimentar com vocês. Agora chegou o grande momento, né? Pra gente experimentar e saber se tá gostoso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Deixem também no meu Instagram, Descomplicando a Gastronomia. Vejam a cremosidade disso. Vou ter que dar uma colherada. Sensacional. Façam e comentem se gostaram. Manda mensagem também no meu Instagram. Um abraço a todos.